Capítulo 5 O poder da música. A música é tão livremente disponível hoje que negligenciamos ou subestimamos seu poder para o bem ou para o mal. Aquela havia sido uma tarde intensa na faculdade. Aulas teóricas, produção de textos, debates. Eu estava mesmo com a mente cansada, mas como era aluno bolsista na universidade, precisava passar no departamento de propaganda da reitoria para ver se havia algum trabalho para eu fazer antes de ir para casa descansar. Cumprido o compromisso, fui diretamente para o apartamento que dividia com outros 2 jovens universitários. Para relaxar um pouco, resolvi ligar o rádio, numa famosa estação FM, dessas que tocam músicas pop, com predominância do estilo rock. Só que ao invés de me sentir relaxado, comecei a me sentir incomodado. A música não estava alta, pois queria apenas preencher o silêncio, já que estava sozinho naquele momento. De repente, passei a prestar mais atenção às palavras do locutor e às letras das músicas. Dei-me conta de que eram composições vazias e muitas delas até incompatíveis com os princípios cristãos. Eu era recém-convertido na época e nunca havia parado para pensar nessa incompatibilidade entre as músicas populares e o estilo de vida pautado pela Bíblia. Tenho certeza de que o Espírito Santo falou comigo e mansamente me mostrou que eu não deveria mais ouvir aquele tipo de música. E foi justamente essa a decisão que tomei, e não me arrependi. Algum tempo depois, me deparei com um texto interessante de Ellen White, que ajudou a reforçar minha decisão. Anjos estão observando uma casa distante. Os jovens estão ali reunidos. Há som de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos ali. Mas o que se ouve? É um cântico, uma canção leviana, própria para dançar. Veja, os puros anjos recolhem a sua luz para si, e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes. Só para jovens, página 29. Bem, se os anjos de Deus não podem ouvir esse tipo de música própria para dançar e se afastam, quem aproveita a oportunidade para aproximar? Na verdade, faria bem nos perguntarmos sempre: será que o que estou ouvindo, assistindo ou lendo poderia ser ouvido, assistido ou lido por meu anjo? Jesus me acompanharia nessa atividade? A reflexão sobre essas perguntas pode nos livrar de muitos problemas e más influências. Depois de ler esse texto de Ellen White, fiquei pensando que realmente seria inconcebível imaginar Jesus ou seus anjos ouvindo aquela estação de rádio comigo. Mas será que realmente importa aquilo que ouvimos? A música teria mesmo tanto poder assim? Antes de responder a essas perguntas, é bom lembrar que nada é mais singular a respeito desta geração que a dependência da música. Esta é a era da música e dos estados de espírito que a acompanham. Atualmente, grande parte dos jovens entre 10 e os 20 anos vivem para a música. Ela é sua paixão. Nada lhes estimula mais. Eles têm carros equipados com a última palavra em equipamentos de som. Têm Discman, vão a boates e bares onde a música rola solta. Se a música realmente exerce influência, imagine o alcance disso. O psiquiatra inglês Anthony Storr afirma: a música é tão livremente disponível hoje que negligenciamos ou subestimamos seu poder para o bem ou para o mal. Provavelmente, o mais importante resultado da pesquisa científica sobre a música tenha sido a descoberta de que ela é percebida através do tálamo, região do cérebro que recebe o estímulo das emoções, sensações e sentimentos, antes de serem submetidos às regiões do cérebro responsáveis pela razão e inteligência. A música, que portanto não depende do sistema nervoso central para poder penetrar no organismo, pode ainda assim estimular, através do tálamo, o centro de controle de todas as emoções, sensações e sentimentos. Devido a isso, a música tornou-se a ferramenta por meio da qual comunicações puderam ser restabelecidas com certos pacientes mentalmente enfermos, os quais, em decorrência de seu estado, não podem ser atingidos por meio da comunicação verbal, uma vez que para isso se exige o uso do córtex cerebral.
Foi essa descoberta que deu grande impulso à musicoterapia. John Phillips, integrante da banda Mamas and the Papas, declarou certa vez que qualquer músico controlando cuidadosamente o ritmo pode manipular a histeria da audiência. Para provar essa tese, eles provocaram um tumulto num show em Phoenix, Arizona. É importante e, portanto, impossível negar que a música realmente seja uma poderosa influência sobre a mente e o corpo. Outra curiosidade: uma pesquisa da Emory University do Canadá, publicada pelo jornal The Times no dia 14 de abril de 2004, demonstrou que a música que se ouve dentro do carro pode alterar em até 20% a capacidade de reação do motorista. O estudo recomenda ouvir músicas tranquilas, já que músicas rápidas duplicam o risco de acidentes, pois o ritmo veloz acelera o ritmo cardíaco e eleva a pressão arterial. John Diamond afirma a mesma coisa com outras palavras. Em seu livro Behavior Kinesiology, na página 98, a música é um aspecto de nosso ambiente físico que tem efeito sobre a saúde e o bem-estar do corpo humano. Quando cercado por sons agradáveis, o corpo é revigorado, energizado e equilibrado. A Bíblia descreve o papel vital da música na religião e cultura judaica, bem como na igreja cristã primitiva. Basta atentar para a variedade de estilos e usos que se encontram na tradição bíblica. O Cântico de Moisés reafirma o ato triunfal de libertação de Deus em Êxodo 15. Davi usou a música como terapia para Saul, em 1 Samuel capítulo 16, dos versos 14 ao 23. Esdras relatou a vinda de 200 cantores e cantoras para ajudar a restabelecer o louvor no Templo de Jerusalém. Esdras, capítulo 2, verso 65. Os salmos e cantares de Salomão atestam o valor da música na época do Antigo Testamento. A instrução do apóstolo Paulo referente ao canto mostra o valor que a igreja primitiva dava à música, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. Lutero e Calvino também tinham fortes convicções sobre o papel da música no louvor congregacional e na vida dos crentes individualmente, segundo demonstra Oliver Strunk em seu livro. Se a Bíblia e a Igreja reconhecem a influência da música e a utilizam para o bem, não é de se estranhar que Satanás também se valha desse acessível e poderoso instrumento para alcançar seus malévolos objetivos. Aliás, não devemos esquecer que ele, Lúcifer, era o regente dos coros angelicais no céu, sabendo tudo o que se refere à música. Em seu livro Cristãos em Busca do Êxtase, pelo UNASP, o jornalista Vanderlei Dornelles afirma que o rock, embora popularizado a partir da Inglaterra e dos Estados Unidos na década de 50, tem uma história enraizada na religiosidade africana, onde a música primariamente percussiva marcava os rituais nativos. Estudos mostram invariavelmente uma relação do rock e do jazz com a música religiosa primitiva africana, mais especialmente com o vodou, música praticada em cerimônias religiosas nativas. Dornelles cita o livro O Poder Oculto da Música de David Tame. Visto que o jazz e o blues foram os pais do rock and roll, isso também significa que existe uma linha de descendência direta entre as cerimônias do vodou africano, através do jazz e o rock and roll e todas as outras formas de música do rock hoje existentes. Para Dornelles, o primeiro potencial evidente da música é sua capacidade para manipulação das emoções. Pesquisas indicam que a música aciona emoções de forma automática, daí seu poder de alterar estados de consciência e despertar êxtases. Na experiência com a música, portanto, emoções, prazer e êxtase estão associados. Em seu livro, David Tame diz que o vodou ainda é praticado em rituais e orgias satânicos na África e no Caribe. Em sua avaliação, o vodou é a quintessência do mal tonal. Seus múltiplos ritmos, em lugar de unir num todo integrado, são executados como se conflitassem entre si. Feitiçaria, sacrifícios humanos e orgias sexuais estavam relacionados com essa música usada nas cerimônias vodou.
Com adaptações sofridas na formação do jazz, blues e rock, o voodoo tornou-se uma música de entretenimento em todo o Ocidente. É a constatação de Dornelles, e a ampla difusão desses estilos musicais foi seguida do movimento da contracultura dos anos 60, período em que se assiste a uma rejeição sem precedentes de toda e qualquer tradição e autoridade. Uma jogada de mestre do grande maestro do mal, temos que reconhecer. Talvez o mais estranho e triste nisso tudo é a penetração de toda essa influência musical perniciosa nas igrejas cristãs, através da chamada música gospel, música que tem como matriz toda uma cultura religiosa pagã que incorpora um estilo de vida contrário ao cristianismo bíblico. Outro cavalo de Troia na igreja. Outra jogada de mestre, não acha? Em sua História da Música Ocidental, Jean e Bridget Massin afirmam que a expressão rock and roll literalmente quer dizer balançar e rolar, expressão da gíria dos negros com conotação sexual, e que o rhythm and blues que deu origem ao rock era uma forma do jazz vocal que se prestava à dança e era popular junto ao público negro, a que se misturavam alguns elementos do country e western, música branca e essencialmente imoral. E a conclusão de Dornelles é a de que a música gospel, reconhecida como um dos instrumentos mais decisivos na renovação religiosa encorajada pelo pentecostalismo e pela renovação carismática, relaciona-se originalmente, portanto, com o voodoo, que saiu dos confins da África para tornar-se um meio de entretenimento e, por fim, de culto em todo o Ocidente cristão. À semelhança do jazz e do rock, o gospel tem favorecido uma persistente rejeição à tradição cristã, na área do comportamento e das verdades doutrinárias. Brian Neumann, cuja história de envolvimento com o rock é contada por Samuel Bacchiocchi, faz o seguinte relato. Logo reconheci que não havia diferença significativa entre o rock secular e sua versão cristã, independentemente da letra. Música cristã contemporânea que se conforma com os critérios básicos do rock não pode ser usada legitimamente como música de igreja. A razão é simples: o impacto do rock ocorre pela música e não pela letra. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Pergunta Paulo em 2 Coríntios 6, verso 14. Satanás tem conseguido com grande êxito aproximar o sagrado do profano em nossos dias. Justamente por isso é que vemos de uns tempos para cá a religião sendo associada a festas populares como o carnaval e a folias de rua. A igreja se serve dos recursos profanos para evangelizar. Ao mesmo tempo, foliões descrentes procuram exibir sua religiosidade por meio de figuras sagradas no alto de trios elétricos. Que lástima! No artigo Heavy Metal Music and Reckless Behavior, publicado no Jornal do Adolescente de dezembro de 91, Jeffrey Arne descreve o resultado de uma descoberta sua. Quando comparados com meninos que não gostavam de música heavy metal, rock pesado, meninos que gostavam desse tipo de música demonstraram um comportamento mais irresponsável com relação ao modo de dirigir, ao sexo e ao uso de drogas. Eles também eram menos satisfeitos com suas relações familiares. Meninas que gostavam de heavy metal estavam mais envolvidas em roubos, vandalismos, promiscuidade sexual, uso de drogas e tinham autoestima inferior à daquelas que não gostavam do mesmo estilo musical. A conclusão é de que o poder da música, especialmente quando combinado com eventos emotivos, pode impressionar terrivelmente. Um exemplo disso é o desfile de Nuremberg, em 1936. Antes da aparição pública de Hitler, havia bandas tocando e preparando a multidão, deixando-a ansiosa. Não pode haver dúvida de que pela incitação das emoções da multidão e através de assegurar-se de que essas emoções atinjam um clímax juntas em vez de separadamente, a música pode contribuir poderosamente para a perda de julgamento crítico e render cegamente aos sentimentos momentâneos.
o que é tão característico do comportamento de uma multidão. E esse tipo de interrupção da racionalidade ainda é visto em alguns concertos musicais de hoje. Além da capacidade para manipulação das emoções e da cessação da racionalidade, Wolfgang Hans Martin Steinhoff aponta outro potencial da música: sua influência sobre os valores religiosos. Em seu livro Música Sacra, Cultura e Adoração, Stephanie defende que os valores religiosos e filosóficos estão intimamente relacionados com o estilo de música de cada cultura e de cada culto. Ele afirma também que a música como instrumento de adoração é usada para acrescentar, intensificar ou transformar a experiência religiosa. Ela também pode ser empregada para contatar ou comunicar-se com Deus, ou para facilitar a unidade simbólica com a divindade. Os valores morais também não escapam dessa influência. Segundo David Hume, a música tem o poder de formar o caráter, pois o ritmo com efeito nos atinge não só o corpo, a mente e as emoções, mas até o subconsciente. Se o músico estiver tocando seu instrumento, poder-se-á dizer também que ele está tocando o corpo e a mente do público. Hume, diz Dornelles, interpreta a mudança em relação aos valores morais ocorridos no Ocidente desde os anos 60 como resultado da florescência dos estilos musicais, especialmente do jazz e do rock. Sua ideia é que a variedade dos estilos musicais de uma cultura aumenta a influência da música sobre o comportamento e estimula a rejeição à tradição. O jornalista constata também que essa guinada das igrejas cristãs para o pentecostalismo está relacionada com o uso da música, pois a principal maneira de preparar o corpo e a mente para o transe místico, que para os pentecostais é tido como derramamento do Espírito, é a música ritmada e de percussão. É interessante notar que Ellen White previu, há mais de 100 anos, esse estranho reavivamento entre as igrejas cristãs, com ênfase no emocionalismo e no transe, e disse que isso ocorreria perto do tempo do fim. Nomes que dizem tudo. Mesmo que Raul Seixas não tivesse dito que o diabo é o pai do rock, bastaria analisar alguns nomes de bandas para se ter essa certeza. Veja só, Black Sabbath significa sabá negro. Body Count significa contagem de corpos. Cannibal Corpse, cadáver canibal. Carcass, carcaça. Death, morte. Defecation, defecação. Deicide, deicídio ou massacre de deuses. Destruction, destruição. Dirt, rotten, imbecis. Imbecis, sujos e podres. Dismember, desmembrar. Entombel, sepultado. Exumer, exumador. Fate no more, fé nunca mais. Good flesh, carne de Deus. Hellhammer, martelo do inferno. Iron Maiden, donzela de ferro, instrumento de tortura medieval. Lucifer's Friends, amigos de Lúcifer. Megadeth, morte de milhões. Morbid Angel, anjo mórbido. Nirvana, estado de espírito elevado na cultura hindu. Obituar, obituário. Oslauga, ataque em massa. Overkill, armas de destruição em massa. Paradise Lost, paraíso perdido. Poison, veneno. Possuído, Queen, rainha, mas na gíria significa homossexual. Sados, sádico. Sex Pistols, pistolas do sexo. Slayer, carrasco. Sodom, Sodoma. Sepultura, suicidal. Tendências suicidas. Temple of the Dog, templo do cão. Terrorzer, aterrador. The Cult, oculto. Widowmaker,
fazedor de viúvas, e a lista segue num longo, e etc. Mas acho que já basta, já deu para entender, né? Outra coisa que chama atenção no mundo do rock é a forma trágica como teve fim a vida de muitos roqueiros famosos. Veja alguns exemplos. Ed Cochran, um dos pioneiros do rock, morreu em um acidente de carro em 17 de abril de 1960. O pneu do veículo estourou e ele colidiu em uma árvore. Ed tinha apenas 21 anos de idade. Stuart Stukely, baixista dos Beatles no início da carreira do grupo, morreu de hemorragia cerebral em virtude de uma briga de bar ou de overdose, em 10 de abril de 1962, aos 21 anos. Brian Jones, guitarrista do Rolling Stones, foi encontrado morto boiando na piscina de sua casa no dia 3 de julho de 69, aos 27 anos. Janis Joplin, considerada a maior cantora de blues branca da história, morreu de overdose de heroína no auge da carreira, no dia 4 de outubro de 1970. Tinha 27 anos. Jimi Hendrix, o guitarrista mais influente de todos os tempos, morreu sufocado com o próprio vômito, amarrado em uma maca a caminho do hospital, devido a uma overdose de barbitúricos, dia 18 de setembro de 70, aos 27 anos. Jim Morrison, vocalista e líder da banda The Doors, encontrado morto em uma banheira. Suspeita-se que o cantor tenha consumido heroína pensando que era cocaína. Morrison tinha 27 anos quando morreu, no dia 3 de julho de 71. Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, suicidou-se no auge da fama, com um tiro na cabeça, sendo encontrado 2 dias depois, em abril de 94. Ao lado do cadáver foi encontrado um bilhete escrito com tinta vermelha para a mulher Courtney Love e a filha Frances. Cobain tinha 27 anos. Michael Hutchence, vocalista da banda INXS, foi encontrado em um quarto de hotel em Sydney, enforcado com um cinto, no dia 22 de novembro de 97. Novamente, a lista é interminável, mas chega de tragédias. Qual então os problemas com a música rock? Destaque excessivo dado aos aspectos sensuais da música, dança, letra e melodia. O próprio empresário dos Rolling Stones disse certa vez: rock é sexo, você precisa impressionar os adolescentes com isso. No livro Bob Larson, Rock and Roll, afirma que a intensidade das vibrações e volume produzem uma perda auditiva e a superprodução de adrenalina que estimula excessivamente as glândulas sexuais sem que haja uma secreção normal. O uso excessivo da amplificação ao vivo afeta todo o corpo, adormecendo o ouvido. A mente fica à mercê do corpo, de acordo com John Diamond. O rock também leva uma queda na dose de açúcar no sangue, a fonte de nutrição do cérebro, que depois de um período de tempo resulta em mudanças estruturais nas células cerebrais. Isso causa a seguir a incapacidade do corpo em distinguir entre o que é bom e o que é prejudicial. Desperta atitudes violentas e delituosas. Satanismo sutil ou aberto, os nomes dos grupos, as capas dos CDs, os temas e mensagens subliminares. Muitas músicas desse tipo, quando ouvidas ao contrário, contêm mensagens satânicas. Outras, nem é preciso ouvir ao contrário. E os outros estilos? Há outros estilos musicais, além do rock, que são extremamente prejudiciais pelos valores ou falta deles, que transmitem muitas letras de músicas do tipo rap, funk e outros. São, na verdade, um convite explícito à violência contra a mulher. Provavelmente muitos até defendam que esses tipos de música são simplesmente uma forma de expressão neutra e amoral, mas os fatos têm mostrado que as coisas não são bem assim. Um dos hits do verão do ano 2000, a música Cerol na Mão, catapultou a carreira do quarteto Bonde do Tigrão. A canção chegou a ser executada 20 vezes por dia nas principais rádios do país e ajudou a vender 300 mil cópias do CD de estreia do grupo. A gíria popularizada por esse funk tem origem na linguagem de criminosos cariocas. O que pouca gente sabe é que Marcos Cordeiro Alves, pai do dançarino Tiago, integrante do bonde e um dos autores da letra, tem ficha na polícia.
Ele foi preso em abril de 99 por dirigir um automóvel roubado e enfrenta processos na justiça por causa disso. O estilo funk existe desde os anos 80 e teve seu primeiro momento de popularidade no início da década passada, quando chegou a atrair um público de classe média. Logo, contudo, o gênero minguou nas paradas. A solução foi fazer bailes financiados pelo narcotráfico, como explica Fátima Sequeto, antropóloga da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. São dessa época, meados dos anos 90, os proibidões, raps cujas letras elogiavam organizações criminosas e bailes que promoviam o corredor da morte, espécie de ritual em que gangues rivais se espancavam. Em suas manifestações mais recentes, o funk encobre a apologia do crime, com letras que exploram o sexo, conseguindo com isso uma glamorização da bandidagem. Lascívia exacerbada é a marca registrada do funk. As músicas têm letras descaradamente chulas, coreografias indecentes e roupas agarradas e decotadas. As massas rebolativas dos bailes do Castelo das Pedras em plena favela ou da quadra do Salgueiro juntaram-se garotos e garotas bem tratados, vestidos com roupas de grife, loucos para aderir ao funk. O vocabulário vulgar, popozuda, cachorra e por aí vai incorporou seu cotidiano. Tardes inteiras na televisão foram dedicadas ao funk, com as câmeras pegando ângulos que ficaram conhecidos como ginecológicos. Até em festinhas de crianças essas músicas ecoaram. Era impossível deixar de ouvir alguma dessas baixarias. Fora as letras de cunho sexual, a música funkeira trata a mulher como, segundo os próprios funkeiros, cachorro. Me chama de cachorra que eu faço au-au, cantava Tati Quebra-Barraco no funk Cachorra Chapa Quente. Chapa quente na gíria quer dizer pronta para ter relações sexuais. É preciso comentar o que essa degeneração toda, que preocupou até mesmo os mais liberais, fez e faz com a cabeça de uma juventude já carente de valores morais. Que tipo de adultos serão esses? Que sociedade nos aguarda no futuro próximo? O rap, palavra formada pelas 3 primeiras letras da expressão Rhythm and Poetry, que surgiu como uma reação frente à marginalização, à violência das ruas e à cultura urbana, está carregado de alusões à violência explícita. Muitas de suas canções enfatizam com total naturalidade a violência contra as mulheres, incluindo agressões sexuais. A maior parte de suas expressões são sexistas e desprezam a relação equilibrada entre homem e mulher. Muitos relutam em reconhecer que essas letras e videoclipes que as acompanham estão dessensibilizando toda uma geração e transmitindo imagens que causam impacto no subconsciente para a vida toda. Como diria Copeland, a violência tem deformado nossa imaginação. A violência nos desmotiva, desmoraliza e insensibiliza. Lastima cultural e socialmente, física e psicologicamente, moral e espiritualmente. A continuação da experiência. No capítulo anterior, acrescentei algumas declarações do pastor e conselheiro familiar Marcos Faioc Bonfim sobre a influência da televisão na vida espiritual. Aqui apresento seus comentários sobre música. Antes, porém, é interessante acrescentar que o pastor Marcos, ainda durante o bacharelado em teologia, foi professor de musicalização infantil e maestro de corais em escolas adventistas de São Paulo, enquanto estudava trompa na Escola Municipal de Música de São Paulo, enquanto participou em orquestras, bandas sinfônicas e conjuntos de câmara. Com o coral ACASP e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, participou de cantatas, oratórios e outras peças. Na entrevista que ele me concedeu e que foi publicada na edição de fevereiro de 2004 da Revista Adventista, perguntei-lhe: como você acabou se interessando pelo estilo de música rock? E ele me respondeu: certa vez, contra a vontade de meu pai, fui acampar por 4 dias com um grupo de jovens. Todos cantávamos em um dos corais da igreja. Mas como o acampamento era independente, sem a supervisão de líderes da igreja, praticamente não havia adultos com coragem para se posicionarem e que se responsabilizassem pela manutenção dos princípios espirituais. Meu pai me havia deixado ir depois de muita insistência de minha parte, porque não sabia de toda a verdade acerca do acampamento.
Durante todo o tempo, dia e noite, música rock era tocada em volume muito alto. Não tenho lembranças de serviços espirituais ou de culto. No primeiro dia, quase não pude suportar a experiência de ouvir aquela música, já que em casa estava habituado apenas à música cristã ou clássica. No fim do segundo dia, minha mente já estava mais acostumada com a batida, e ao terceiro dia, já encontrava verdadeiro prazer naquilo que antes me causava repulsa. Desse modo, o rock foi para mim a porta de entrada para a música popular. Quando lhe perguntei qual o problema com esse tipo de música, o pastor Marcos me disse que o rock, bem como os outros tipos de música muito ritmada, tende a levar o indivíduo a estados pré-hipnóticos, por causa da batida cadenciada. Se isso ocorrer, dependendo do volume do som e do grau de envolvimento, o indivíduo acaba sendo prejudicado em sua capacidade decisória, no juízo crítico e no raciocínio lógico. É nessa hora que os impulsos mais baixos tomam as rédeas, e isso é a senha para que os espíritos satânicos assumam completamente a direção. Já o Espírito de Deus trabalha de modo diferente. Sua atuação ocorre de modo mais eficaz quando a mente está na sua melhor sensibilidade perceptiva, livre de influências que diminuam a capacidade de raciocínio lógico do indivíduo. É por isso que, além de não escutar esse tipo de música, o cristão também não deveria utilizar drogas, álcool, nicotina ou cafeinados, porque tudo isso prejudica a clareza mental. Mas, voltando à música, além da pré-hipnose, a letra da maioria dessas músicas, o estilo de vida dos artistas e suas crenças são uma mal disfarçada tentativa de impor os valores do Império das Trevas. Alguns desses músicos, inclusive, já confessaram que compunham diretamente sob inspiração satânica, e este fato é fartamente comprovado em literatura sobre o assunto. Outros, infelizmente, ignoram o poder que os move, mas quem estuda a Bíblia não precisa ficar ignorante. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. E as demais músicas populares? Perguntei. Também são assim, tão nocivas? Eu estenderia o mesmo raciocínio para boa parte da música popular, respondeu o pastor Marcos, e prosseguiu. Existem pessoas que recuariam horrorizadas diante de um rock pesado, mas passam horas e horas escutando inocentemente música popular. Ouvem sem prestar atenção, imaginando que não há perigo algum nisso, mas esquecem-se de que Satanás é um ser real, muito inteligente e que nunca perde tempo. Ele sabe que música é algo que mexe profundamente com os sentimentos do ser humano. Sabe que tipos diferentes de acordes dispostos em sequências e ritmos diferentes podem produzir sentimentos que influenciam a mente para aceitar o pecado ou para afastar-se de Deus. Sabe que esses sentimentos, se repetidos, fixam padrões de conduta ou resposta. Assim, é importante saber que o que entra no cérebro humano pelos sentidos influencia de algum modo para o bem ou para o mal. O conceito teológico do grande conflito nos revela que neste mundo simplesmente não existe coisa alguma absolutamente neutra. Além disso, existe o fato de que essas músicas são compostas e apresentadas por pessoas que não têm o menor compromisso com Cristo. Por isso, a grande maioria das letras não apenas desconhece a Deus, mas de maneira sutil, utilizando às vezes processos subliminares ou mesmo aberta, introduzem na mente dos ouvintes o sistema de vida do inimigo de Deus. Foi Jesus quem disse claramente: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Foi por isso que João aconselhou: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. Quando comecei a voltar-me para Deus, todas estas ideias levaram-me a abandonar o rock, mas continuei apreciando a música popular brasileira, a brasileira e a internacional. Ouvia na casa dos meus amigos ou em lojas especializadas, porque meus pais não permitiam que as escutasse em casa. Eu achava isso uma exigência exagerada da parte deles. Mas com o passar do tempo, percebi claramente que esse tipo de música, apesar de não ser aparentemente tão agressiva quanto o rock, tirava-me quase que completamente o gosto pelas coisas de Deus e diminuía muito minha resistência contra o pecado.
E o que dizer das músicas sacras com estilo pop? Foi minha pergunta seguinte. Abandonar a música popular representou para mim uma luta muito grande, afirmou o pastor Marcos. Talvez seja por esse motivo que tenho hoje sérias dificuldades para adorar a Deus quando ouço na igreja música tipicamente popular com letra sagrada. A música popular, por suas próprias características musicais, tende a privilegiar mais o movimento corporal, o prazer sensorial e os instintos mais baixos em detrimento da introspecção, da razão e do raciocínio lógico essenciais para a comunhão com Deus. Não podemos nos esquecer de que, depois da queda, nossos instintos passaram a estar sob influência da natureza pecaminosa. Já a verdadeira música sacra apela aos instintos mais nobres, como o da busca espiritual, por exemplo, e isto requer introspecção, paz. Esse tipo de música, talvez, por estar em oposição à nossa tendência pecaminosa, acaba sendo naturalmente muito menos atrativo à pessoa que não possui discernimento espiritual. A música sacra tende a privilegiar o desenvolvimento espiritual e facilitar o contato com o céu. A confusão acontece quando existe a mistura dos dois elementos, música popular com letra sagrada. Acontece então uma falta de integridade, uma inconsistência entre a letra e a música. A música fala uma coisa e a letra outra. O cérebro percebe essa incoerência que pode ser transferida também para a vida espiritual. O próprio Espírito Santo não pode trabalhar, e então, como diz Ellen White, as mesmas verdades que deveriam converter podem acabar endurecendo. Sei que minha percepção da realidade não pode ser referência para ninguém, mas já ouvi músicas deste estilo com letras de apelo ou entrega, que em minha opinião não evidenciavam entrega a Deus dos gostos do compositor ou do cantor. O mesmo tipo de música de que gostava antes do batismo continua a ouvir dentro da igreja, apenas maquiada, com uma letra religiosa, e esse estilo musical traz em sua execução a influência do espírito que lhe deu origem. Por experiência, descobri que não pode haver harmonia entre a luz e as trevas. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vos serei para mim meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso em 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. Obrigado, pastor Marcos, pelo seu testemunho e por nos fazer ver que a música é, sem dúvida, um tremendo recurso nas mãos do inimigo para desviar as pessoas do propósito mais importante da vida, a comunhão com Deus e a salvação. Pensando nisso, então, que tipo de música devemos ouvir? Como escolher a música que devemos ouvir? Antes de ouvir uma música, comprar um CD ou sintonizar uma estação de rádio, preste atenção aos seguintes itens. A música tem realmente algo valioso a me dizer? Há alguma substância moral e profundidade na mensagem da música, tanto na letra como na melodia e na execução? Qual é a intenção por trás dela? Comunica essa música uma mensagem positiva ou negativa? Ao ouvir a música, você acha que ela se conforma com os critérios que Paulo fornece em Filipenses 4:8? É a intenção da música efetivamente comunicada? Se uma atmosfera de reverência é comunicada, está o músico fazendo um bom trabalho? Você está procurando a direção do Espírito Santo em sua escolha tanto de música secular como da religiosa? Tomando decisões. Decida sobre o que constitui boa música na base da informação concreta e não sob pressão de colegas. Você não tem que sacrificar seu gosto pessoal ou preferências. Elas simplesmente devem tornar-se santificadas e refinadas. Considere suas novas escolhas musicais como sendo uma aventura, um processo de descoberta. Tome tempo para definir e refinar seu gosto. Você descobrirá que aquilo que considerava a única opção em matéria de música era apenas uma pequena fração da boa música disponível. Escute cuidadosamente as palavras para determinar se são ou não boas do ponto de vista espiritual. Embora haja distinção entre música e a letra que usamos para o culto e outras dedicadas ao entretenimento pessoal, o conceito básico de escolher aquilo que é puro e enobrecedor permanece sempre o mesmo.